falando um pouquinho assim, a história de vida da Clarice é impressionante, né? É interessante, é pura literatura e profunda. E eu ia te perguntar um pouco disso, assim, estudar os escritores, entender a vida deles, isso nos ajuda a compreender melhor os personagens criados por eles, né? Os personagens que são alter ego, tem vários com fortes traços biográficos, ou não. Ou a gente tem que saber separar em que momento. Qual que é a tua avaliação sobre isso, Fernanda? Uhum. Essa é uma pergunta que dá aí muitas vezes uma discussão, né, no campo da literatura, dos leitores. Não sei se ela não é muito simples, né? Assim, a crítica literária, no geral, a crítica sempre torceu um pouco o nariz para, digamos assim, uma prática de leitura dos textos a partir da biografia dos autores, né? Quer dizer, nós vamos entender o texto a partir da biografia. E, de certa maneira, eu concordo um pouco com a crítica nesse sentido, né? A gente, já que estamos falando tanto da Clarice, né? Um outro exemplo, o conto Felicidade Clandestina, né? É um conto incrível, eu conhecia, li também, foi dos primeiros que eu li dela, né, em que você tem a narradora do conto, que a gente identificaria muito, né, com a Clarice, a gente não sabe, né, eu quando li não sabia se tinha algo de autobiográfico ali ou não, mas é ela já adulta contando, né, de quando ela era menina, tinha um contexto, né, socioeconômico muito difícil, mas tinha uma coleguinha que era filha de dono de livraria, né, e ela tinha o sonho de ter o livro Reinações de Narizinhos, mas era um livro muito caro, e aí a menina vai, de alguma forma, ela fala, ela me escolheu para eu sofrer, a menina começa a fazer uma coisa sádica, né, com ela, de falar, eu tenho o livro, eu te empresto, passa lá em casa, né, e aí ela vai, mas aí quando ela chega, a menina fala, você demorou muito, eu emprestei para outra coleguinha, mas volta, né, daqui 2 dias, e aí começa essa relação sadomasoquista, porque é uma torturando e a outra se deixando ser torturada, porque ela volta, né, todos os dias para, né, para ouvir aquela recusa. Enfim, né, é um conto em que a gente vai vivendo, né, esses movimentos, né, e é um conto, inclusive, bastante vingativo, né, porque ela descreve essa outra menina como algo grotesco, né, e a potência, né, dos sentimentos que estão ali, das personagens construídas ali, também desse par torturador-torturado, que se a gente pensar, a gente vive, né, e repete nas nossas relações diárias, tudo isso me chegou muito forte sem eu saber se era autobiográfico ou não. Inclusive, foi bem recentemente que eu descobri, lendo um trecho, a Clarice era difícil de dar entrevista, né, então é raro a gente encontrar, né, lugares em que ela fala, mas, de fato, né, ela estudou uma menina, a gente sabe sim que a Clarice, né, teve um contexto familiar muito pobre, né, veio, né, imigrante, fugida da Ucrânia, né, os pais vindo para o Brasil, a mãe muito doente, né, e de fato, né, é um episódio que ela recria nesse conto, né, um episódio autobiográfico, né, mas tudo o que eu vivi com o conto, eu não diria que isso aumentou para mim, sabe, quando eu soube que era autobiográfico, né, eu não acho que saber dados autobiográficos vão impactar a nossa experiência com o livro e com as personagens em si mesmos. Eu tenho a sensação que isso impacta um outro campo, né, eu acho que isso toca um lugar de reflexão sobre a própria origem da criação, da criatividade. Quer dizer, todos nós passamos em um grau ou outro, né, por experiências de humilhação,
de rejeição, de inadequação ou de exclusão, né? Você citou antes a Metamorfose, né? O Kafka. Claro que a gente pode, né, perceber, sabendo a história dele, que tem, né, traços autobiográficos. Mas, para mim, a sensação é, olha o que o artista fez com isso, né? Ele conseguiu uma forma que, de alguma maneira, revelasse essa experiência pessoal dele, mas como algo ontológico, algo da condição humana, né? De maneira que a narradora não é a Clarice, né? O Gregor Samsa não vai ser o Kafka, vai ser todos nós, né? Nesse nosso núcleo doloroso, né? De sadomasoquismo, ou de monstruosidade, de ser um inseto, né? Da exclusão, da rejeição. Então, eu acho que saber a biografia me dá mais esse sentimento de, foi daí que veio, né, do que uma mudança muito significativa nas emoções ou nas reflexões, né, na relação com aquele personagem, quando eu leio a obra. Sim, e falando, assim, desses casos fascinantes da literatura, bom, Fernando Pessoa, né, é um deles, e também penso muito assim, como que ele criou os seus heterônimos, 3 personagens escritores ao mesmo tempo, que eram ele, mas eram algo além dele, né? Parece confuso, mas é muito profundo, assim, como, né, como cada um deles tinha uma identidade literária mesmo, na criação, e tinha uma história. Não sei, como que você avalia, assim, esse caso de Fernando Pessoa, por exemplo? O Pessoa, até onde eu sei, o Pessoa, ele é meio que um fenômeno único na história da literatura, né? A heteronímia é um fenômeno único. Você falou 3, a gente conhece esses 3 um pouco mais, né? O Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, mas, na verdade, eram muitos. Não, a gente também conhece um pouco mais o Bernardo Soares, né, do livro do Desassossego, né, mais o Pessoa ortônimo, mas, na verdade, ele tinha muitos outros, e isso começou de muito pequeno. A mãe dele, ele se mudou para a África do Sul, né, quando a mãe casa de novo com um diplomata, ele tinha uns 6 anos, e então também começou a ter contato com o inglês muito cedo, né, com o francês, por conta, né, de mudanças de lugar, enfim. E a mãe, uma hora, encontra umas cartas, e é umas cartas dele e para um outro, um amiguinho em francês. E ela pergunta, mas quem é esse aqui? Eu agora não lembro o nome, né? E ele fala, esse sou eu. Né? E depois, quando abriram o baú dele, né, que ele pediu para só abrir depois de 100 anos da morte dele, foram encontrando outros heterônimos, quer dizer, outras personalidades que também criavam, porque heteronímia não é a mesma coisa, o heterônimo não é a mesma coisa de um pseudônimo, né? O pseudônimo, eu simplesmente crio um nome, né, para escrever sob um outro nome, né, um ghostwriter, assim, né, mas sou sempre eu, né, então, quer dizer, o meu pensamento, o meu estilo de escrita, né, o meu vocabulário, tudo tá ali, é o mesmo, né, a forma, né, a escolha de expressão, mas a heteronímia pessoana, ela é realmente esse desdobramento em múltiplas personalidades criativas, né? Quer dizer, então, o estilo, a forma de pensar o mundo, os sentimentos de cada um, né, dos heterônimos, né, a linguagem, eles são diferentes, né? Eles têm, de fato, produções literárias diversas, né? E, inclusive, assim, o Pessoa criava tudo, né? Ele criava, assim, a história de vida de cada um, né, desses. Quem era? O Álvaro de Campos era engenheiro naval, né, ele tinha traços um pouco homossexuais, né, ele tinha uma coisa um pouco andrógena, ele tinha esse sentimento de
de desilusão, né, de desgosto com o mundo, ao mesmo tempo ele tinha uma carga futurista, né, ele tinha uma professora minha uma vez definiu, acho que foi a melhor definição de Álvaro de Campos que eu já ouvi, ela falava que o Álvaro de Campos tinha ao mesmo tempo um complexo de inferioridade e de superioridade. E aí você tem o Ricardo Reis, que é monarquista, né, que tem uma coisa toda bucólica, toda Árcade nos escritos dele, né, o Alberto Caeiro, então, que é quase analfabeto, né, mal estudou, mas que vai ser o mestre deles todos, enfim, né, e claro que eu sei hoje de estudos que vão olhando as semelhanças, né, falar, pera lá, mas também não é que são produções assim tão diferentes, você consegue ver, né, pontos de contato, semelhanças, sim, é o Pessoa escrevendo, mas de verdade, enquanto produção literária, eu acho que você consegue enxergar muito mais diferenças, né, de um para outro, do que semelhanças, né? E o Pessoa criava até, assim, até mapa astral dos heterônimos ele tinha, né? Então, é aquele lugar que a gente fica sem saber, né? O quanto que a genialidade quase que esbarra na loucura, né? Talvez se ele não escrevesse, a gente não sabe, né? O que ele teria feito com esses heterônimos, né? Com esse desdobramento de si.